Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre o livro Joaquim e sua Padiola, escrito pela Amy Nogueira, publicado pelas edições Shalom. Para quem não viu o vídeo de ontem, corre aí no feed dessa página do Instagram e confere a nossa introdução sobre esse curso, porque vai ser mais fácil para você entender o que nós vamos conversar hoje. Hoje vamos iniciar a nossa conversa falando sobre os aspectos literários do Joaquim e sua Padiola. Joaquim e sua Padiola é classificado como um conto. A própria Amy diz que é um conto, né? Conto é um dos gêneros literários de ficção. Joaquim e sua Padiola é baseado na palavra de Deus, né, em Lucas 5,17, porém é uma ficção. Amy dá vida a um personagem, né, dá um nome, né, ele cria toda uma atmosfera que não está descrita na palavra de Deus. Então ela tem como inspiração parte de Lucas 5, porém dá todo um significado e uma vida nova àquele personagem que nem nome tinha no Evangelho, né, e aí ganha esse nome, né, da Amy, que é o Joaquim. É uma narrativa, o conto ele é geralmente uma narrativa curta, sem muitos rodeios, uma narrativa objetiva, com poucos personagens, desenvolvida talvez em um ou dois ambientes no máximo, e que na maioria das vezes, né, tem um final surpreendente, que pode ter uma conotação trágica, cômica, triste, dependendo aí do que o autor desejar. Hoje se fala em contos, mini-contos, microcontos, para diferenciar um pouco o tamanho dos textos, né? E não há uma classificação engessada em relação a isso. Um exemplo, por exemplo, de um microconto muito famoso seria o da Lígia Fagundes Telles, essa escritora brasileira que eu gosto muito. Ela tem um conto que se chama Confissão. Esse é um microconto. Vocês vão perceber por que ele é chamado de microconto. O título é Confissão e o microconto diz o seguinte: fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Acabou a história, né? No caso, né, tem uma conotação, né? O mar disse nada no sentido de que ele não falou, ou o mar disse nada no sentido de que você continua a nadar que vai dar certo, né? Então a gente não sabe. No caso do Joaquim e sua Padiola, a Amy classifica como um conto, mas por ser um pouco mais extenso do que os contos que nós estamos acostumados a ler, né, também poderia ser classificado como uma novela, uma novelinha, que é uma narrativa um pouco maior do que um conto e menor do que um romance. Um romance nem sempre é uma história romântica. Existe o romance romântico, existe o romance policial, existe o romance de terror, de suspense, de humor. Romance simplesmente é uma narrativa mais longa. Então nós temos o conto, a novela e o romance. E aí nós vamos comparar essas modalidades de escrita, por exemplo, à modalidade de corrida no atletismo, para que vocês entendam um pouco mais do que eu estou falando. No atletismo existem vários tipos de atletas. Existem os sprinters, que são os atletas de explosão, que geralmente correm aquelas corridas rápidas, realizadas nas pistas dos estádios, corridas de 100, 200 ou no máximo 400 metros. Esses seriam, para fazer uma analogia, os microcontos, os mini-contos e os contos. Uma corrida rápida, uma escrita rápida, geralmente com uma explosão no final. O atleta que corre essas corridas de curta distância, ele tem que guardar energia para que no final ele dê uma disparada para que ele consiga se destacar dos outros atletas e chegar primeiro. Geralmente os finais dos contos têm um efeito que na literatura, na escrita literária, nós chamamos de punch, como se fosse um soco no leitor, como se fosse algo tão inusitado, tão inesperado, né? Um final tão surpreendente que causa um efeito de um soco, né? Um punch seria um soco direto assim no queixo, né, numa luta livre. Então esse efeito geralmente a gente encontra nesses contos menores, porque o bom desse conto é a surpresa, né? Não tem muitos rodeios, não tem muitos personagens, porém existe algo muito inusitado que acontece no final que nos surpreende. Nem todos os contos têm isso. Por exemplo,
uns contos de um autor americano chamado James Joyce, no seu livro chamado Os Dublinenses, que ele fala, tem vários contos sobre os cidadãos de Dublin. Eles terminam quase que como um anticlímax. Propositalmente ele escreve de uma forma que o conto termina e que você fica procurando mais coisa para ler, né? Mas, entretanto, James Joyce não é muito um exemplo assim de um escritor assim que segue padrões, né? Muito pelo contrário. Então, geralmente o padrão do conto é esse. No final tem uma surpresa que vai meio que revolucionar a história. E essa é a dificuldade de escrever contos, né? Esse talento que alguns autores têm de terem essa criatividade no final para dar esse gosto, né, de final, de grande finale para suas histórias. Voltando lá para nossos exemplos, nós também temos os corredores de atletismo, que são os meio-fundistas, seriam a nossa comparação com as novelas. Esses meio-fundistas, eles fazem corridas de 800 a 1.500 metros, corridas um pouco mais longas, em que a velocidade é importante, porém também a resistência, para que não se perca o ritmo. E finalmente os romances, para terminar esse nosso comparativo, só para trazer um pouquinho de literatura, de aspectos literários para a nossa conversa, os fundistas seriam os corredores de longa distância. Então esses seriam comparados com os romances, com corridas de maratona, acima de 5 km até 42 km, né? Então, tanto o autor precisa ter um fôlego bom, um fôlego maior para escrever, para desenvolver toda a trama, com vários personagens, com várias reviravoltas, com vários cenários, então vários subtramas, que são as tramas que vão como braços de rios se desenvolvendo ao longo do livro. Então precisa de muito fôlego, e muitas vezes o leitor também precisa de um grande fôlego para ler, porque muitas vezes a gente se surpreende com o tamanho desses livros. Se você pegar, por exemplo, o livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, ou então Os Miseráveis, de Victor Hugo, O Senhor dos Anéis, o Tolkien, são livros com mais de 1000 páginas. Então tanto o autor teve que ter um fôlego realmente de um maratonista para escrever esses livros, e nós também temos que ter fôlegos de maratonistas para perseverarmos até o fim dessa corrida. Porém, vamos voltando aqui para o nosso assunto de hoje, que é o Joaquim e sua Padiola. Assim, ele é um conto, Joaquim e sua Padiola, classificado assim pela sua autora, pela Amy Nogueira, um conto de cunho humorístico, um conto em que o bom humor ressalta, um conto leve, um conto em que é prazeroso nós lermos o desenrolar da história. E o contexto nós vimos ontem. A inspiração para esse conto é um paralítico que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, mas nós escolhemos ontem a passagem de Lucas 5, de 17 a 26, para aprofundar um pouquinho. E por que a gente escolheu essa passagem? Porque nela o autor sagrado, Lucas, o evangelista, evidencia que a fé dos amigos do paralítico foi importante para que ele fosse curado. Lá no versículo 20, Jesus, vendo-lhes a fé, diz ao paralítico, vendo-lhes, ou seja, vendo a fé dos amigos do paralítico, diz: homem, teus pecados estão perdoados. No conto, esse paralítico, como eu já falei, ganhou um nome, ganhou uma história, ganhou um passado, uma família e uma continuação da sua história após a sua cura. O narrador desse conto é o próprio Joaquim, ou seja, a história é narrada em primeira pessoa, o personagem principal é o próprio narrador, e começa já com a narrativa fictícia da cura de Joaquim, quando seus amigos o levaram para se encontrar com Jesus. Joaquim já começa literalmente o livro de cabeça para baixo, pendurado de cabeça para baixo, descendo do teto de uma casa em Cafarnaum. Depois, o Joaquim se apresenta. Ele é um judeu, natural da cidade de Ramá, na Galileia, que sofreu um acidente aos 12 anos. Brincando com os seus amigos, acabou caindo do telhado, bateu a cabeça, e no conto da Amy, ele não é só paralítico não, ele é tetraplégico, ou seja, ele não mexe nem braço nem perna. Ele só mexe do pescoço para cima, sua cabeça praticamente, né? E o Joaquim passou a vida quase toda dentro de um quarto,
No máximo, sua mãe, que era a que mais cuidava dele, né? Sua mãe e seu pai, lhe levavam para perto da porta de casa para tomar sol. Mas o mundo do Joaquim praticamente sempre foi as paredes do seu quarto e as poucas visitas que ele recebia. No início, muita gente veio visitá-lo, né? Porque era uma novidade. Depois, as pessoas foram tomando rumo na vida. Ele acabou meio que esquecido pelas pessoas, pelos vizinhos, a não ser pelo grande amigo dele, Jonas, que geralmente Joaquim despreza, esse amigo dele. Depois nós vamos ver por quê. E também o Tadeu, que era outro amigo do Joaquim. E Joaquim foi cuidado pelos pais até a morte deles. Então ele passou a ser cuidado pela sua irmã, Rolda, que é casada e tem 2 filhos. Depois que os pais de Joaquim morreram, ela e o marido e os filhos vieram morar naquela mesma casa em que Joaquim já morava. Joaquim, na verdade, sempre apresentou um comportamento terrível, né? A Amy tem um trechinho do livro que ela fala que, na verdade, Joaquim fala, né? Porque o Joaquim quase não deixa a Amy falar no livro, né? Ele que quer tomar a frente da narrativa do livro. O Joaquim ele dizia que sempre tinha subjugado os amigos, né? Ele não era só um líder, mas fazia com que os outros fizessem sempre a vontade dele, tanto os amigos quanto os pais, né? Mas depois que ele sofreu o acidente, por causa da forma como passou a se comportar após o acidente, Joaquim havia se tornado uma pessoa insuportável. Os pais de Joaquim começaram a mimá-lo muito, a fazer tudo o que ele queria. O coitado do Jonas também fazia várias loucuras que o Joaquim pedia, porque ele realmente era amigo de Joaquim, mas ele era muito submisso a Joaquim. E a Amy, então, conseguiu juntar no Joaquim uma coletânea de defeitos assim invejável, né? Qualquer vilão de qualquer história, de qualquer livro ou filme ficaria assim com inveja do Joaquim. Joaquim era ranzinza, vitimista, reclamador, interesseiro, era extremamente dominador, subserviente com as pessoas ricas, muito murmurador, ingrato, nunca reconhecia o que as pessoas faziam por ele, achava que era obrigação das pessoas cuidar dele e achava sempre que cuidavam mal. Era mal educado, explosivo, temperamental, muito agressivo, extremamente antipático, arrogante, atrevido, crítico ao extremo, debochado, desbocado, né? Uma má educação terrível. Joaquim era muito desconfiado, ainda por cima era sujo, não gostava de tomar banho, era extremamente egoísta, manipulador, impaciente, indiferente com quem ajudava ele, inconveniente, sempre falava coisas em momentos inconvenientes, muito amargurado, interesseiro, muito mesquinho, narcisista, nervoso, orgulhoso, pedante, sarcástico, enfim. Joaquim era um chato que só fazia o que queria, só pensava em si e o pior, sem um mínimo, sem um pingo, como a gente diz aqui no Ceará, de autoconhecimento. Então eu fiz questão de elencar essas características maravilhosas de Joaquim, todas essas, né, para que a gente entenda qual era o naipe, né, de quem nós estamos tratando, como era essa peça, né, como era esse rapaz, né, que nós estamos contando aqui a história dele. E além do Joaquim, né, essa peça maravilhosa, sua irmã Rolda e o seu esposo aparecem também na trama os 4 amigos de infância de Joaquim. Temos o Jonas, que, meu Deus, coitado, né? Que é completamente subjugado pelo Joaquim. É o amigo mais fiel dele, é o que permaneceu, né? Joaquim conseguia afastar todo mundo, mas o Jonas permaneceu. Um homem muito caridoso, manso, uma pessoa simples. O único que permaneceu mais próximo após o acidente, né, que sempre visitava Joaquim, ajudava a cuidar dele, dava banho no amigo, e Joaquim sempre reclamando que ele não sabia dar banho, que ele maltratava, ele não sentia nada no corpo, mas fazia questão de dizer que estava doendo, né, só para o Jonas se sentir culpado. Jonas era sempre muito maltratado pelo Joaquim, mas todas as vezes o que acontecia? Jonas acabava se sentindo culpado,
porque tinha uma personalidade muito fraca e submissa. Então sempre pedia perdão para Joaquim. Tinha também o Tadeu, que era o outro amigo do Joaquim, que era o único que ele respeitava. Por quê? Tadeu era rico, bonito e muito ocupado com seus rebanhos de cabras. Então Joaquim tratava o Tadeu muito bem por interesse. Ele dizia, aí sim é um homem, aí sim é um amigo, aí sim é alguém que nós precisamos respeitar, porque tinha dinheiro. De vez em quando o Tadeu ainda visitava Joaquim, porque Jonas pedia. E aí também tinha o Elcias e o Josafá, que eram os outros dois amigos, que aparecem menos na trama. Acho que a única referência que a Amy faz é quando o Joaquim xinga o Josafá, né, briga com ele e diz que ele era meio cambota, e ele que precisava ser curado por Jesus. Né? Acho que é a única referência que a Amy fala deles, os outros dois amigos. Tem um personagem muito importante nesse livro também, que é a Padiola. A maca que a Amy transformou em padiola. A maca de Joaquim, que foi feita pelo seu pai antes de morrer, e a última maca que o Joaquim tem. Ele permanece com essa maca por causa da lembrança do pai. Uma maca feita com couro de cabra e que vai ter um papel muito importante na trama, que nós vamos saber depois. Por isso, não perca. Amanhã esse segredo vai ser revelado, tá certo? Há também outros personagens secundários que aparecem ao longo da narrativa, como, por exemplo, a Hannah, que é a moça, né, que o Joaquim gosta desde sempre e que é apaixonado por ela, mas ela só aparece mais para o final do livro. Voltando um pouco para a história, certo dia, no começo, né, do livro, vamos falar um pouquinho sobre o começo do livro. Certo dia, os amigos do Joaquim ouviram falar que um tal Jesus estava curando vários enfermos em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Então, eles resolveram levar Joaquim para tentar ser curado por Jesus. Joaquim, óbvio, que era sempre do contra, que era sempre mal-humorado e tinha todas aquelas características maravilhosas que eu já falei para vocês, não queria ir de jeito nenhum. Então, todos os amigos vieram conversar com ele, ele não abriu mão, não queria. A irmã veio conversar com ele, ele também não quis, até que o cunhado chegou para conversar com Joaquim e trouxe uma garrafa de vinho. Então começaram a tomar vinho até que Joaquim se embriagou com o vinho e os amigos aproveitaram para transportá-lo na sua padiola enquanto ele estava dormindo durante a noite. Quando Joaquim acordou no meio da estrada, ele já estava no meio do caminho, fez aquele showzinho particular dele, mas ele acabou concordando em continuar o percurso, porque os amigos inclusive ameaçaram de deixá-lo sozinho no meio do caminho. Ele, tetraplégico, não poderia fazer nada, ficou com medo dos bichos virem e devorá-lo, então rapidamente ele disse que concordaria em continuar a viagem. Chegaram a Cafarnaum no outro dia, passaram a noite transportando o amigo, né? Então foi um ato realmente de muita fé, de muito amor, né, e de muita caridade para com Joaquim, embora ele não admitisse. E chegaram em Cafarnaum com a cidade fervilhando de gente. Foi muito difícil chegar até Jesus. O Jonas, o Tadeu, o Elcias e o Josafá tiveram que destelhar a casa onde Jesus estava e descer Joaquim. Eles amarraram o Joaquim à sua padiola, amarraram com seus mantos Joaquim e foram descendo Joaquim até que ele se encontrasse com Jesus. Segundo essa passagem de São Lucas, foi a fé dos amigos de Joaquim que foi suficiente para que literalmente eles arrastassem Joaquim até o encontro com Jesus. Pois foi vendo o esforço que aqueles homens estavam fazendo, que aqueles amigos estavam fazendo, que Jesus voltou a sua atenção para Joaquim. E quando Jesus disse a Joaquim, teus pecados estão perdoados, Joaquim, que não tinha a menor noção que era um pecador, Joaquim não entendeu muito bem como é que um paraplégico que não podia se mover poderia ter pecados, mas ele não falou nada por respeito humano, porque entendia que Jesus era um homem respeitável, mais ou menos como o Tadeu, né? Então ele meio que se controlou. Então Joaquim se vê no meio da discussão entre Jesus e os autores da lei. Quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, começou aquela briga, né? Aquele bate-boca, aquela discussão entre Jesus
E os doutores da lei, o Joaquim, aquele vitimismo dele, logo fica pensando que vai morrer pisoteado, que a culpa foi dos amigos, que não deveria estar ali, até que Jesus resolve a questão com os mestres da lei, com os fariseus, os doutores da lei, se volta para Joaquim e diz: Joaquim, chama-o pelo nome, que foi o primeiro espanto dele, porque não sabia que Jesus sabia, conhecia-o pelo nome. Joaquim, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então nós vamos ver agora a narrativa desse trecho do livro, feito pelo próprio Joaquim. Vamos acompanhar. Obedeci pela primeira vez na vida, ou melhor, fui obedecido. Porque parecia que umas 4 pessoas me puxavam para cima. Minhas juntas estalaram de cima a baixo. Os músculos repuxavam em todas as direções. E eu, sem saber como, tomei minha padiola e saí andando. Eu não via nada, não pensava em absolutamente nada, apenas caminhava trôpego, atordoado. As pessoas tentavam tocar em mim, passado o primeiro momento de euforia, quando dei por mim já estava próximo ao Mar da Galileia. E vendo o Mar da Galileia, eu me senti como no tempo da minha infância. Larguei a padiola e imediatamente corri em direção ao mar, sentindo novamente aquela areia pinicando os meus pés. Lá pelo 10º mergulho, senti alguém balançando meu ombro. E aí, parabéns, rapaz, parabéns. Era o Jonas. E pela primeira vez eu não me irritei e correspondi ao seu abraço. Logo depois chegaram os outros e foi uma festa sem fim. Brincamos no lago um tempão, até que vimos ao longe um grupo que seguia Jesus. Colocamos nossas roupas e fomos ao encontro. As pessoas me reconheciam e me deixavam passar. Ao me ver, Jesus abriu aquele sorriso. E aí, rapaz, como está? E a padiola? Imediatamente eu lembrei que tinha deixado na beira do lago e apontei para ela. E ele: olha lá, não vai esquecer a padiola. Ele me deu aquele abraço, nos despedimos e foi ao encontro da minha padiola. E enquanto eu a limpava, eu pensava: por que será que ele disse para levar a padiola para minha casa? E aí, depois que Joaquim nos contou como é que foi essa experiência dele com Jesus, com a cura de Jesus, amanhã nós vamos continuar com a história de Joaquim depois da sua cura. Porque o interessante é a forma como a Amy desenvolveu essa história a partir daquela ordem de Jesus, que mais uma vez nós colocamos em xeque. Afinal, para que é que ele queria que o Joaquim levasse a sua padiola para casa? Era essa a grande dúvida de Joaquim. A dúvida que inicialmente era da Amy passou agora a ser do personagem do Joaquim. Então não perca amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos falar um pouco a respeito dessa ordem de Jesus. Para que ele ordenou que Joaquim levasse a sua padiola para casa. Até amanhã, que Deus te abençoe.